Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana até 24 de maio de 2026. No cenário internacional, algumas notícias dão conta de uma negociação de um acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã por 60 dias. Segundo essas notícias, entre os pontos que estão sendo discutidos estão a reabertura irrestrita do Estreito de Hormuz sem a cobrança de pedágio por parte do Irã. O Irã conseguiria acessar recursos que estão bloqueados em seus fundos, conseguiria também vender petróleo, no entanto, precisaria desmobilizar uma boa parte do seu programa nuclear envolvendo o enriquecimento de urânio. Então vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. Ainda no âmbito do cenário internacional, nós tivemos a divulgação da ata da última reunião do FONC, do Comitê Responsável pela Política Monetária dos Estados Unidos, e que trouxe um tom mais rock, mais duro a respeito do que nós podemos esperar para o futuro. Então nós temos manifestações por parte dos membros, dos diretores que trazem preocupação a respeito da dinâmica da inflação, e isso diz muito respeito, por exemplo, ao risco envolvendo um prolongamento do conflito no Oriente Médio e como isso pode reverberar negativamente sobre os preços das commodities, incluindo aí o barril de petróleo. Também nós temos como riscos a política tarifária estabelecida pelos Estados Unidos, que acaba provocando um encarecimento significativo dos produtos importados, e também o risco associado ao fato de a inflação permanecer acima da meta de 2% por um período longo, por um período bastante extenso, e que isso venha contaminar negativamente as expectativas que os agentes carregam com relação à formação tanto de preços como também de salários. Então, vários membros reconheceram que os juros eles podem permanecer elevados por mais tempo, chamado higher for longer, e inclusive nós tivemos também o reconhecimento de alguns dos membros, de alguns dos diretores, que caso nós tenhamos aí uma dinâmica inflacionária acima do previsto, inclusive não está descartada a possibilidade de que o ciclo de alta de juros venha a ser retomado no futuro. Então, um tom realmente mais rock, mais duro a respeito do que nós podemos esperar com relação à taxa básica de juros nos Estados Unidos. E para finalizar essa parte do cenário internacional, nós tivemos a divulgação de uma série de indicadores de atividade econômica, de termômetros setoriais para a China referentes ao mês de abril. Tanto a produção industrial quanto as vendas do varejo, como também os investimentos em ativos fixos vieram abaixo do esperado, sinalizando para uma arrancada ruim do nível de atividade chinês no início do segundo trimestre de 2026. No entanto, por hora eu não imagino um pacote mais agressivo de estímulos por parte do governo, até porque o primeiro trimestre teve um bom desempenho, então talvez nós necessitaremos de evidências adicionais com relação então a um desaquecimento, uma desaceleração, quem sabe um pouco mais profunda, para que medidas de estímulo mais significativas possam ser implementadas. Lembrando que o calcanhar de Aquiles da economia chinesa segue sendo aí o setor imobiliário, até por conta aí da fraqueza dos dados relativos à concessão de crédito no país. Aqui no Brasil, o grande destaque ficou por conta do IBC, do Índice do Banco Central de Atividade Econômica referente ao mês de março. Nós tivemos uma queda de 0,67% em comparação com fevereiro, na série com ajuste sazonal, e o dado acabou vindo pior do que a expectativa que os agentes carregavam, que era de menos 0,3%. O que chamou a atenção envolveu o recuo disseminado entre as categorias investigadas, então tanto a agropecuária quanto a indústria, quanto também os serviços caíram nessa base de comparação, nessa métrica, sendo que o grande destaque negativo ficou por conta dos serviços, em linha com o resultado da PMS, da Pesquisa Mensal dos Serviços, divulgada pelo IBGE.
No entanto, no primeiro trimestre, em comparação com o quarto trimestre de 2025, a alta foi de 1,3%, ou seja, bastante forte, bastante significativo. Então, reforçando aí a tendência de que a leitura efetiva do PIB referente a esse período de fato seja forte, próxima aí de 1%. Então, é bem verdade sim que a economia brasileira desempenhou bem no primeiro trimestre de 2026, no entanto, esse dado mais fraco com relação ao mês de março, quem sabe já sugere que um processo de desaceleração, de desaquecimento mais significativo do ritmo de crescimento possa estar iniciando com relação aí aos próximos meses, e é necessário então que nós observemos os próximos levantamentos, as próximas sondagens para sinalizar se isso de fato irá se concretizar com relação então ao futuro. No tocante aí ao ano de 2026 como um todo, a perspectiva que eu carrego segue sendo de um crescimento do PIB de aproximadamente 2%, que representaria então menos do que inclusive nós registramos em 2025, foi uma alta de 2,3%. Então, primeiro trimestre a economia reagiu principalmente às medidas de estímulo por parte do governo federal, com destaque para as novas regras do imposto de renda à pessoa física, aumento do limite de isenção para quem ganha até R$5.000 e corte da alíquota para quem ganha até R$7.350 mensais, assim como diversos outros programas. No entanto, do segundo trimestre em diante, o que nós temos aí é um cenário ainda bastante desafiador, marcado pela reaceleração da inflação, por juros ainda muito elevados, pelos efeitos defasados da sustentação da taxa Selic em patamares bastante altos, e esse conjunto de incertezas, tanto do ponto de vista externo, como principalmente as guerras e as políticas tarifárias dos Estados Unidos, e também do ponto de vista interno, aí, principalmente com as eleições e também com a situação fiscal aqui do país. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.